Audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27.5. Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece é pedida pelos espíritos sofredores, e estas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem um efeito ainda maior sobre eles. Ela reergue a sua coragem, dá a eles o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode, não apenas aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. Ver o céu e o inferno, segunda parte, e exemplos. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, pois acreditam que a alma tem apenas uma alternativa, ser salva ou condenada às penas eternas. Num e noutro caso, portanto, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos se, nesta hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão, rejeitar a prece para os réprobos? Estas preces, impotentes que são para os libertar, não serão para eles uma prova de piedade, que pode amenizar-lhes o sofrimento? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança em obter a sua absolvição, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões. Quando alguém está atacado por um mal incurável, não havendo portanto nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio. Pensai que entre os réprobos pode-se encontrar uma pessoa que vos seja cara, e um amigo, talvez um pai, a mãe, ou um filho, e só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada, podereis recusar-lhe um copo d'água para estancar-lhe a sede, um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não faríeis por ela o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis uma prova de amor, de consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca, como o primeiro de todos os deveres, o amor ao próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o mal com o bem. Ora, negar, nesse caso, a eficácia da prece, seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos, e isso equivaleria a negar a força que aurimos da assistência moral daqueles que nos querem bem. Outros se fundamentam numa razão mais específica, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem, não pode mudar as suas decisões a pedido de suas criaturas, pois caso contrário nada seria estável no mundo. O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, basta submeter-se e adorá-lo. Há, nesta ideia, uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem já amadureceu para compreender o que, na lei, está conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem o arrependimento e os remorsos são considerados a favor do culpado. Para ele, todo desejo de melhorar é inútil, e está condenado a permanecer eternamente no mal. Se foi condenado, entretanto, por um tempo determinado, a pena cessará no fim do prazo. Mas quem diz, então, que ele terá melhores sentimentos? Quem pode afirmar que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não será tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter sob a dor do castigo um homem que se tornará bom, no segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa, ela não fixa nenhuma duração à pena, qualquer que seja. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas, não há uma única infração à lei de Deus, que não tenha a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo, para toda e qualquer falta, é indeterminada, pois está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal, seria perpétua, se a obstinação fosse, é de curta duração, se o arrependimento vier logo. Desde que o culpado peça misericórdia, Deus o ouve e envia-lhe a esperança.
Mas o simples arrependimento do mal não basta, e é necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode, sempre pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é, assim, o árbitro constante de seu próprio destino. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou infelicidade dependem de sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz pode, assim, salvar-se a si mesmo, e a lei de Deus lhe diz sob quais condições ele pode fazê-lo. O que lhe falta, normalmente, é a vontade, a força e a coragem. Se, por meio de nossas preces, lhe inspiramos essa vontade, se o sustentamos e o encorajamos, se, pelos nossos conselhos, lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitarmos a Deus que derrogue a sua lei, nós nos tornaremos os instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade, da qual ele assim nos permite participar, para darmos nós mesmos uma prova de caridade. Ver o céu e o inferno. Primeira parte, capítulos 4, 7 e 8.